Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Estamos chegando com mais um episódio do Doses de Saúde. Nesta semana, nós vamos abordar um tema que a imprensa, de maneira geral, está malhando aí dia e noite com muita razão, só que parece que o pessoal, você aí, não está prestando muita atenção nesses avisos. A coisa tá evoluindo, chama-se dengue. Entendeu? Você vai dizer, pô, Rolê, já vê esse tal de dengue de novo? É, de novo. É para a gente tem que bater bastante para ver se as pessoas se conscientizam do perigo dessa doença, entendeu? Já a epidemia, gente, ela começa assim devagarzinho, tal, logo começa a matar, entendeu? Nós temos já alguns tristes exemplos daí para trás e a dengue está aí, está ameaçando, está toda faceira, dengue, zika, chikungunya e com o parentesco lá da nossa famosa Covid, que também está com as manguinhas de fora querendo dar as graças aí de novo. Bom, para falar sobre isso, nós convidamos a médica infectologista, a doutora Débora Letícia, que é coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Mater Dei Santa Genoveva, Mater Dei Santa Clara. O Marcelo Pires, que é superintendente regional de saúde de Uberlândia, que nós temos o prazer muito grande de recebê-los aqui em nosso Doses de Saúde. Sejam muitíssimo bem-vindos. Bom, vamos começar com você, Marcelo. O, a região inteira, como é que está, Marcelo, a situação da dengue na nossa região? Você atua em quantos municípios? A Superintendência Regional de Saúde de Uberlândia atua em 18 municípios, incluindo o município de Uberlândia, que representa mais de metade da população desses 18 municípios. É o maior município da região, segundo de Minas. Nós vivemos um estado de epidemia de dengue, né? A gente já pode chamar assim. Até por isso que o governo de Minas implementou logo o decreto de emergência para que os municípios pudessem fazer adesão a esse decreto e ter mais facilidades, né, nas ações de combate à doença. Ô, Débora, eu vou te chamar de doutor, vou dispensar um pouquinho doutora para a gente ganhar Por tempo, favor. com todo respeito. Ô, Débora, você atende os dois dos maiores hospitais de Uberlândia, o Mater Dei Santa Genoveva e o Santa Clara. Como é que está a situação por lá? Olê, é o seguinte, a gente tem visto de uma semana para outra dobrar o número de atendimentos de casos de dengue nos nossos hospitais e triplicar os sintomas gripais também. Então, a gente vê várias doenças circulando, né? Então, hoje a gente tem chikungunya, temos dengue e temos Covid, fazendo uma virose aí que a gente precisa descobrir e a população fica completamente confusa. Mas a gente vê um aumento. Nós tivemos que fazer várias ações, tivemos que aumentar o número de médicos para fazer os atendimentos, precisamos abrir salas de hidratação também e precisávamos, e nós fizemos, aumentamos leitos de internação em ambos os hospitais também. Agora, que relação existe? Nós conversamos ali nos bastidores, você disse, explicou para a gente, eu gostaria que explicasse aqui. Muita gente vai perguntar, porra, mas o Covid não é transmitido por mosquito, né? A dengue, sim, claro, dengue, chikungunya, zika, essa coisa toda. Qual que é a relação dengue e Covid? Olê, a transmissão é completamente diferente. Realmente, a dengue, chikungunya e zika é através do mosquito. Certo. E o Covid é através do contato, gotículas, certo? Só que os sintomas são muito parecidos, porque são doenças virais. Então, febre, dor no corpo, dor de cabeça, mal-estar, a gente vê em todas as viroses. Seja ela dengue ou seja ela uma síndrome gripal. Então, por isso que deixa a população tão confusa.
Será que eu estou com dengue? Será que eu estou com Covid? Será que eu estou com os dois? Por isso que é tão importante procurar o atendimento médico. Que aí, com o exame físico e com os exames laboratoriais que a gente tem em mãos, a gente consegue diferenciar. Até porque os tratamentos são diferentes. E o Covid tem o agravante do contágio, né? O Covid tem o contágio é muito difícil, né? Então, ele acaba passando de uma pessoa para outra. Por isso que a gente sempre diz, Orley, apresentou algum sintoma gripal, use a máscara, porque você evita de passar para as outras pessoas. Hoje, nós somos vacinados. Então, teoricamente, nós somos protegidos, mas precisamos ainda assim evitar a propagação da doença, porque traz todo o desconforto de você não poder ir trabalhar, de você precisar de medicamento. Então, é muito ruim você estar doente. E a gente tem que proteger a nossa população vulnerável, os idosos, as crianças, as gestantes. Certo. E essa queda de imunidade provocada pela dengue, no caso, ela abre portas para uma série de doenças, né? Ai, com toda Tipo certeza. infecção urinária e vários outros tipos de infecção. E a gente está vendo uma coisa inédita, viu, Orley, dessa vez? A gente está vendo dengue sempre com uma outra infecção. Então, a gente tem visto muito dengue com Covid, dengue com uma outra síndrome gripal, dengue com infecção de urina. Então, ela abaixa a imunidade e pode abrir portas para uma outra infecção, por exemplo, bacteriana. Vocês estão ouvindo, né, gente? Presta atenção. Ô, Marcelo, as pessoas são muito relaxadas em relação à prevenção, ao cuidado que devem ter em seus quintais? Orley, o que costuma acontecer é assim, né? Da mesma forma que a grama do vizinho é mais verde, o foco da doença do vizinho é maior que o meu. Né? É mais ou menos isso. E a gente sabe que mais de 80% dos focos estão no interior das residências. Então, se você tem dengue, se no seu quarteirão ali tem dengue, é porque o foco está ali por perto. Inclusive porque o mosquito não voa longas distâncias. Então, ele voa no máximo um quarteirão, no máximo 2 quarteirões. E por isso que é tão importante. As pessoas, apesar de que nos últimos 30 anos as campanhas são sempre redundantes, a gente vem falando disso há muito tempo, da necessidade das pessoas olharem dentro de casa, porque assim, qualquer acúmulo de água pode se tornar um foco da doença, ou pelo menos um criadouro, né? Um lugar onde tem a probabilidade do mosquito desovar ali e gerar as larvas e provocar a doença. Então, é muito importante que as pessoas estejam atentas a isso. E os locais são os mais diversos possíveis. Uma tampinha de garrafa que esteja com um pouquinho de água no ralo, tudo isso pode se transformar no foco da doença. As vasilhas dos animais de estimação, se você não repõe água com frequência, água parada, é o local que o mosquito gosta, né? Então, por isso que a gente tem que fazer esse combate. Alguém já disse aí que o fumacê, do jeito que vem sendo aplicado, e sem o devido cuidado da população, é como enxugar gelo, né? Você está ali matando o mosquito de um lado e o outro do outro lado deixando o mosquito criar, né? Aparecer e se reproduzir e tudo mais. Na sua opinião, eu sei que como agente do Estado também é difícil você dar uma opinião bem, não sei.
uma lei mais severa para punir esse pessoal que é descuidado com o seu quintal, não tem o devido cuidado, entendeu? Para prevenir a criação do Aedes. O senhor não acha que é muita falta de responsabilidade desse pessoal que, de certa forma, eles estão sendo cúmplices do mosquito, vamos dizer assim, né? O mosquito está matando, o cara não está fazendo nada. Quer dizer, ele acha aquilo que a gente brincou aqui, né, da grama verde, aquela coisa toda. Sim. O grama mais verde, a grama do vizinho é mais verde. E uma lei mais severa, será que não daria uma mão para esse pessoal? Olha aí, quando a gente fala de responsabilização individual na saúde, é um tema preocupante não só para a dengue, mas para diversas coisas. A gente viu esse enfrentamento durante a epidemia da Covid também, né? Então, é importante, assim, a gente entender que existe a ação individual e a ação coletiva, né? Eu não sei se seria uma questão de uma legislação mais ferrenha, porque isso, na verdade, deveria brotar da própria sociedade, Claro. né? O desejo disso. Mas vários municípios têm leis com relação a lotes vagos, né? Que já direcionam isso, punem os proprietários quando eles não cuidam desses lotes. Então, seria alguma coisa nessa direção, né? Que nos ajudaria. Mas o mais importante, e é o mais difícil, é a população entender que dentro da sua casa provavelmente existe um foco. E a gente tem um pelotão de trabalhadores, de agentes de endemias, que estão preparados para entrar ali naquele domicílio. E estão preparados para entrar com respeito. A população não precisa ficar preocupada, é lógico que ela deve checar por questão de segurança quem são essas pessoas, Claro. né? As pessoas estarem uniformizadas, apresentarem o crachá. A maioria da população já está acostumada a essas visitas. Mas muitas vezes elas não abrem a porta para que esses agentes entrem em suas casas, e é ele que vai identificar, e é ele que vai colocar ali o larvicida e vai matar aquele foco, né? Então, isso é de extrema importância. A gente precisa da ajuda da população nesse sentido. No último dia D, a gente estava lá no bairro Guarani, junto com toda a equipe do município de Uberlândia. Uberlândia levou para lá 110 agentes, desde de manhã cedo, para fazer recolhimento dos inservíveis, né? Lixo, essas coisas que estavam acumulados ali. E a gente percebeu que 40% da população, naquele dia, eu acompanhei algumas visitas, não abriu as portas para nós. Então, Olha isso só. é muito difícil. A gente tem usado estratégias, né? Nesse mesmo dia D, o Exército estava lá operando os drones e a gente consegue, com isso, identificar focos de uma forma que antes a gente não conseguia, né? Então, é o uso da tecnologia ajudando a gente nesse combate. Mas a gente ainda tem que avançar muito mais. Se a pessoa se negar a abrir a porta para o pessoal da equipe da zoonose, por exemplo, existe uma força de lei que obriga essa pessoa a deixar essa equipe entrar? Não existe uma força de lei. Existe o que o município pode fazer é notificar essa família, né? O proprietário do imóvel, de que ali existe um foco e pedir providências nesse sentido. Ô, Débora, tem uma pergunta de uma seguidora nossa. Ela, falando nisso, as perguntas estão abertas, viu? Quem quiser fazer pergunta, por favor, mande aqui para o nosso Instagram. A dengue dura quanto tempo, em média, no ser humano? Me atacou, quanto é que eu fico doente com dengue? Olei, os sintomas da dengue demoram para passar mais ou menos 7 a 10 dias. Esse é o tempo que a pessoa fica com os sintomas gerais da dengue. E quando ele chega mais ou menos no 5º ou 6º dia, a febre some. E aí é a hora que você precisa prestar atenção, que é a hora que vem os sinais de alarme. É onde o caso grave acontece. Olha, interessante. Como assim, Débora? Explica pra gente. A gente tem uma primeira fase da dengue, que é a primeira fase com sintomas gerais.
A pessoa tem febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e fica muito incomodada. Quando chega mais ou menos no 5º, 6º dia, a febre some. Quando a febre some, ela pode, né, acontecer de ela ter os sinais de alarme. Os sinais de alarme diz pra gente que pode ser que venha uma dengue grave por aí. Esses sintomas são dor na barriga que não passa, um vômito que não te deixa hidratar, sangramento na boca, no nariz. Bicho, aí é porque a coisa já pegou mesmo para valer, né? Mais grave. E Aí lembrando, seria a dengue hemorrágica, no caso, não? na verdade, seria uma dengue hemorrágica, que a gente chama de dengue hemorrágica. Mas a gente precisa lembrar, Orley, você sabia que o que mata na dengue não é sangramento? É uma desidratação? Porque o que acontece? Na dengue, os nossos vasos sanguíneos funcionam como se fossem canos que levam sangue de um lado para o Certo. outro. E na dengue, eles ficam como se fosse cheio de furinho. E aí a gente vai perdendo líquido. Então, é por isso que a gente desidrata. E a gente morre de choque hipovolêmico. Então, isso Olha. quer dizer, a gente morre de desidratação e não com sangramento. Então, é porque a gente fica com os vasos furados. É. A zika e a chikungunya são da mesma família. São da mesma família. É o mesmo mosquito? É o mesmo mosquito. Aquele mosquito tigre, aquele mais riscadinho. Listadinho. Você conhece bem ele, né, Marcelo? Conheço muito bem, né? Ainda estou na fase de me ficar livre da dengue, né? Estou com dengue já há 12 dias. Eu fui visitado pelo Aedes também há Também, pouco né? tempo. Eu acho que todo mundo aqui já passou por uma experiência dessa, né? Então, é uma experiência que não é tão legal. Então, lembrando que essas 3 viroses, Orley, são viroses muito parecidas. Mas Zika e chikungunya não costumam dar quadros tão graves quanto a dengue. Mas a chikungunya, por exemplo, cada um tem sua particularidade, né? A chikungunya, ela dá dores articulares que em muitas pessoas vira uma dor crônica, que a pessoa fica com essa dor meses e meses. isso? Então, isso aí é uma coisa uma complicação muito ruim para os pacientes, né? E a Zika, a gente sempre se preocupa com as gestantes. Então, é por isso que as gestantes, nesse período de epidemia, precisam tomar um cuidado redobrado. Usar os repelentes, ter os cuidados, o mosquiteiro, porque é muito importante ela não pegar. A gente não sabe muito bem o que chikungunya, dengue pode causar ao bebê. Então, é melhor que você evite de pegar a doença. Tem aquela questão da anencefalia, né? Isso, atinge Zika o faz cérebro. microcefalia, exatamente. Então, isso é muito grave, muito grave. Bom, uma outra pergunta aqui de um seguidor nosso, Marcelo, é para você. As cidades menores da região estão preparadas para o combate a esse mosquito? Olha, Orley, como eu disse, há 30 anos a gente fala de dengue e dá suporte aos municípios, tanto os maiores quanto os menores, no combate à doença. Muitas vezes, no município menor, a ação é até mais fácil, devido ao tamanho da população, né? E muitas vezes o acesso que essa população dá à possibilidade do combate. Mas eles estão, sim. Inclusive, semana passada, nós fizemos 2 ações aqui em Uberlândia. O Estado chamou todos os municípios da macro-região para a gente... Fizemos, num dia, uma oficina de manejo clínico do paciente para capacitar os médicos de toda a região. Inclusive, capacitamos alguns de instituições privadas também, né? Já que o município de Uberlândia a gente estima que a nossa região aqui tem mais ou menos 30% da população com acesso a plano de saúde. Então, é muito importante que os médicos que atendem as instituições privadas estejam capacitados também no manejo clínico do paciente, que é o diferencial, né, de identificar a dengue numa fase mais inicial, mais precoce, e evitar o agravamento da doença e, caso detecte, prover a hidratação profunda, né, que é o ponto-chave que pode salvar a vida do paciente. E, no segundo dia, nós fizemos, junto a todos os municípios, o plano de contingenciamento. A gente começou a revisar os planos de contingenciamento das cidades
não para evitar a doença nesse ano, mas já prevendo o ano que vem, né? As estratégias para o próximo ano. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Tem um dado interessante aqui da Fundação Oswaldo Cruz, que eu andei dando uma pesquisadinha antes da gente conversar. É lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que a fêmea do mosquito, do Aedes aegypti, que uma pessoa da política há pouco tempo falou da mosquita que transmite doença, tal. Ela tem um comportamento alterado pelo vírus da dengue, que a mosquita fica agitada e chega a se locomover o dobro dos insetos não infectados. Ô Marcelo, não dá para diferenciar, né, nesse fumaceio. Não, nesse momento não dá para diferenciar. Mas o que a gente pode falar é que, com certeza, né, o mosquito ele já se adaptou muito a todas as estratégias que foram usadas até agora. E então o ciclo dele se tornou mais rápido, né, mais veloz, então com potencial maior de infecção, né? E isso é natural nas espécies, né? A adaptação à diversidade. E é a fêmea mesmo do mosquito que transmite? A fêmea do mosquito é que transmite, né? Tanto que existe hoje o mosquito geneticamente modificado, né? Através da Wolbachia. Uberlândia vai ser um piloto na fabricação do mosquito geneticamente modificado. A gente acredita que a partir de julho a fábrica já comece a ser instalada. A gente ainda não tem uma previsão de produção, é um projeto piloto, né? E esse mosquito geneticamente modificado, o que ele faz? A população se torna uma população de machos. A modificação genética dele é isso, é para que os ovos eclodam como mosquitos machos, né? E a população de fêmeas vai diminuindo cada vez mais, com dificuldade dificuldade ou impossibilidade de reprodução. E aí eu acho que a gente começa com mais uma estratégia para a gente vencer a luta, né? Interessante isso, muito interessante. Tem uma empresa em Uberlândia, eu fiquei sabendo, que já comercializa esse mosquito. Isso a gente falando assim a grosso modo, né? Mas é isso mesmo. Acho que a Start parece que faz essa... Mas vai ser mais uma, né, das nossas Das estratégias. Mais uma. Lembrando mais uma. que a nossa parte sempre vai ser a mais importante. Com então, a certeza. gente evitar os nossos criadouros, então vai ser sempre a parte mais importante. E novas estratégias, assim, a vacina está vindo, né? Por enquanto, num ritmo lento, mas a gente acredita que já a partir do próximo ano deve haver quantitativos maiores. Então, a soma das estratégias, né, vai ser muito importante para a gente conseguir diminuir essa quantidade de casos, né? Hoje é exorbitante. Ô, Débora, a vacina funciona mesmo? A vacina funciona mesmo. Isso é pergunta de uma seguidora nossa aqui. Esse aí é o assunto que deixa todo mundo eufórico, né? Porque a gente acha que a vacina vai ser a salvação para todo mundo. Então, a vacina funciona mesmo. Ela é mais de 80% eficaz. Então, isso quer dizer 80% de você pegar a dengue e não ter sintomas. E é uma proteção de até 90% contra as formas graves. E ela protege a gente, Orley, dos 4 sorotipos que tem a dengue. Beleza, hein? Então, é uma vacina promissora. Não tem reação nenhuma.
Ela é um vírus vivo atenuado, então a gente vai ter agora as reações típicas de vacina, uma dor local, uma vermelhidão local, pode ter uma febre baixa, mas são sintomas muito, muito leves com o benefício que ela traz. Nem tudo é perfeito. Nem tudo é perfeito. Assim também é querer demais. O Marcelo, a zona rural. Uberlândia possui uma zona rural grandiosa. As cidades menores daqui também. Essas regiões são muito afetadas também com a presença do mosquito? Também são, né, Orley? A dengue, chikungunya, zika, a gente chama de arboviroses, né? São doenças endêmicas que antes o habitat ali do mosquito eram as matas, né? As regiões mais fechadas. E com a expansão das cidades e o manejo rural também, o mosquito se tornou urbano, né? Mas não há a gente não pode falar que existe uma diferenciação de zona rural para zona urbana, porque os potenciais criadouros são os mesmos, né? Onde há água parada, a possibilidade do mosquito infectar. Então, existem casos também da mesma forma. A campanha do Centro Regional de Saúde também atinge essa região. A gente sempre contempla o município como um todo, né? Certo. O que a gente faz, as ações de combate direto ao mosquito da dengue são ações descentralizadas aos municípios, né? Então, a gente fornece estratégias, em muitos casos a gente fornece o BV, que é o veículo do Fumacê, né? E cada município traça a estratégia de acordo com os dados que ele tem ali, com a realidade local, né? Então, mas todos os municípios têm as ações também na zona rural. É uma pergunta que chegou também aqui, Marcelo. O Fumacê, ele liquida não só o mosquito da dengue, também pernilongo que tiver ali de praga vai embora. O Fumacê, ele não atinge só a população do mosquito da dengue. Mas o que é importante a gente falar do Fumacê, no início, você falou que seria mais ou menos como enxugar gelo, né? Isso. A sensação é essa mesmo. O ciclo do mosquito é tão rápido que o Fumacê está matando aquele mosquito que está vivo ali naquele momento, às vezes em voo, né? Mas o outro já está se reproduzindo ali no foco, né? De maneira praticamente imediata. Que coisa. Então, ele é uma ação. E muitas vezes os municípios usam o Fumacê até como uma ação educativa, no sentido de que quando a população vê o Fumacê na rua, ela tem a percepção de que a coisa está muito grave, a situação é muito difícil. Então, isso desperta a consciência da população. Talvez isso hoje, é até engraçado falar isso, né, dessa forma, mas talvez essa hoje seja a estratégia para que o Fumacê é usado, né? Ele tem essa ação de combate, mas ele chama a atenção da população, talvez de uma forma como nenhuma outra estratégia tenha chamado. Legal, tem um fator psicológico Sim, também, né? sim. Muito importante. Débora, a dengue ela atinge mais as mulheres? As mulheres são mais sensíveis ao contágio, não? Não são. Não, né? A gente tem alguns estudos mostrando, por exemplo, uma gestante, quando ela a mulher, quando está grávida, ela aumenta a temperatura corporal. E isso pode atrair mais os mosquitos. Então, tem alguns estudos nesse sentido, mas nada comprovado por hora. Muito bom, gente. O que mais que vocês gostariam de falar para orientar o nosso pessoal sobre esse caso terrível que a gente está vivendo aí? Um dado interessante também que a dengue, às vezes, ela é assintomática, né? A pessoa Muitas não vezes. tem sintoma nenhum, tudo tal. Então, o número de casos que é registrado, que o governo mostra, a prefeitura mostra, tudo tal, pode ser desatualizado, vamos dizer assim, em função disso? Na verdade, não desatualizado, mas ele é muito menor do que realmente é a realidade. subnotificado. Ele é subnotificado e a maioria das arboviroses são assintomáticas. Então, sim, o número de casos é muito maior do que se mostra. Ah. A dengue ela tem um prazo, né, Marcelo, Ela tem uma sazonalidade. de existência, né?
Até lá para abril, por aí, ela deve... A gente acredita que o estado esteja bem próximo do pico, né? Agora ainda no mês de março, e depois a gente espera um declínio. Mas é importante, quando a gente fala dessa questão de sazonalidade, como as coisas têm se misturado, né? Hoje em dia. Sim. Porque, por exemplo, a sazonalidade da Covid seria ali mais nos meses mais frios, era o que a gente esperaria, né? Uhum. No entanto, ela está vindo junto com a dengue, né? E a gente está vendo alterações de temperatura diárias, né? A gente tem, por exemplo... E como? Nós tivemos um dia em fevereiro frio e no dia seguinte a gente teve muita chuva e em seguida um dia de muito calor. Então, assim, ambiente mais propício, né, para que essas doenças eclodam e aconteçam, não há, né? Então, é muito importante a gente ter esse olhar. Para o profissional médico, fica ainda mais difícil, ele tem que ter mais atenção ainda, porque os sintomas misturados, né? As doenças se superpondo, né? Então, a gente realmente se debruça muito sobre essas questões. E eu queria reforçar aquilo que eu falei da questão dos agentes de endemias, da população abrir a porta para eles. A população tem que perceber, muitas vezes é dito que no Brasil a gente paga muito imposto e recebe pouco serviço de volta. Uhum. Né? Esse batalhão de agentes de endemias que estão nas ruas para o combate da dengue e todas as outras estratégias é uma devolução do imposto que nós pagamos, todos nós pagamos. Então, a população precisa ter essa percepção de que quando ela abre a sua casa para que aquele agente entre ali e faça a ação de combate ao mosquito, ela está recebendo o seu dinheiro do imposto de volta. Isso é muito importante a gente reforçar, porque a gente tem que mudar essa percepção. E é uma questão até de responsabilidade e, indo mais longe, até de amor ao próximo. Sem dúvida. Né? Porque se ele impede a entrada de um agente ali que está ali para ajudar, para investigar, para prevenir, né? Se ele impede isso, ele está sendo conivente aí com essa doença. E nós precisamos proteger a nossa população mais vulnerável, né, Oley? Então, Exatamente. É o seu vizinho que é idoso, que é criança, que é gestante, que pode ter mais a possibilidade de ter um quadro grave. Então, pode sair do seu quintal e matar o seu vizinho do lado. Está ouvindo, né, gente? Tá fácil, não. Exatamente. Então, aqui da parte médica, o que eu preciso deixar para vocês? Procure sempre orientação médica. Porque começou com dor no corpo, dor de cabeça, mal-estar, febre. Procure a orientação para fazer o diagnóstico. A condução de síndromes gripais é diferente da condução da dengue. E a dengue tem uma condução muito peculiar. Uhum. E a gente vê, Orley, que são mortes evitáveis. Porque se você você conduz... Puro descuido, né? Se você conduz certamente essa doença, ela não mata. Então, procure orientação, tá? Faça a sua parte, né? Então, cuidado com os criadouros, use o repelente, proteja a sua casa, a casa dos vizinhos. Quando você tiver com dengue confirmada, preste atenção nos sinais de alarme. Uma dor na barriga que não passa, um vômito que não melhora, um sangramento que surgiu, procure imediatamente o serviço médico, porque nesse momento, tempo é o que vai salvar a sua vida. Uhum. E aí, Marcelo, suas considerações finais? Eu quero reforçar o que a Débora disse aqui quanto à questão do manejo do paciente, né? E dizer para a população que é muito importante que, assim que os sintomas apareçam, que ela procure o atendimento médico, né? E que ela tenha muito cuidado com a automedicação, que ela realmente procure o atendimento, que é onde o ponto onde ela será adequadamente tratada, né? E aquele caso será adequadamente manejado. E, mais uma vez, eu falei muitas vezes ao longo dessa oportunidade aqui, dessa entrevista, para a população abrir as suas portas aos agentes de endemias, para que eles possam
cumprir sua função, cumprir seu papel e ajudar todos nós de uma forma muito coletiva, que é o que a gente precisa. Muito bom. Tá aí o alerta, gente. Nós conversamos com o Marcelo José Pires Ferreira, superintendente regional de saúde em Uberlândia, e doutora Débora Letícia, infectologista, que nos trouxeram aqui informações valiosíssimas sobre a dengue. Agora tem que seguir, né, gente? Nós agradecemos a sua companhia, a sua presença conosco e convidamos para nos acompanhar em nossa rede, no YouTube e no Spotify. Encerramos mais este Doses de Saúde. Até a próxima.